Envelhecer é viver o processo de desenvolvimento humano com incessante busca por sentido. Quando a gente pensa em envelhecimento, é muito natural e automático o senso comum associar uma lógica de mudança da nossa pele, mudança do nosso tônus muscular e até uma diminuição da nossa capacidade de autonomia. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é, primeiro, se o processo de envelhecimento ele está associado somente a isso, ou se ele deve ser associado somente a isso. E para fazer essa reflexão eu quero trazer duas perspectivas, uma perspectiva filosófica e uma perspectiva científica, tá? Dentro do viés filosófico eu vou falar um pouquinho aqui sobre as ideias de Arthur Schopenhauer. Ele vai trazer conceitos de vontade, que eu vou explicar para vocês, sofrimento no processo da vida, né? E serenidade, que ele associa muito a essa lógica da velhice. E dentro do viés científico eu vou trazer algumas pesquisas, né, principalmente do laboratório da pesquisadora Rachel Wu, da Universidade da Califórnia, que tenta pensar o processo de desenvolvimento e de envelhecimento a partir da influência que isso tem na nossa capacidade cognitiva, de atenção, de memória, de capacidade de raciocínio. E ela tem ideias bem interessantes e conclusões bem interessantes, artigos bem interessantes que mostram algo que está bem diferente disso que foi falado ali inicialmente. Oi, eu sou Gabriel Magalhães, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em neurociência pela Universidade de Edimburgo. O objetivo desse canal é unir filosofia, psicologia e ciência, assim como diversos outros temas que cruzam o meu campo de curiosidade, e trazer esses temas aqui para discutir lógicas de saúde mental, lógicas do que é viver, do que é ser humano. E se você se interessa por esse tema, seja muito bem-vindo. Bom, para iniciar aqui, eu quero trazer, como eu falei inicialmente, um pouco da história do Arthur Schopenhauer, né? Ele, um grande filósofo ali, nascido na Polônia, né? Viveu boa parte da sua vida na Alemanha, em Berlim, faleceu ali em Frankfurt. Ele traz dentro da sua obra, né, um conceito central que ele chama de vontade. Ele usa até uma letra maiúscula para expressar essa questão da vontade. E para o Schopenhauer, a vontade é tudo que move o ser humano, é tudo que move o mundo, na realidade, né? Posteriormente, a gente vai escutar aí dentro da psicologia, Freud, usando essa mesma lógica de vontade para expressar o que a gente chama de pulsão, né? Na psicanálise, o desejo, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ver nas terapias de terceira onda, por exemplo, na terapia do esquema, a gente falando de necessidades emocionais, como coloca ali o psicólogo Jeffrey Young, né? Necessidades que ele mapeia, que todos nós temos e que inicialmente na nossa vida são bastante necessárias, mas enfim, que perduram ao longo de toda a nossa vida, né? E aí ele vai falar de necessidade de autonomia, necessidade de conexão, necessidade de identidade, né? E por aí vai. Schopenhauer, voltando ali para não me perder, ele traz esse conceito de vontade como tudo que move, né, o ser humano, que move nossas ações. Quando ele fala desse conceito de vontade, ele traz em paralelo, associado a esse conceito de vontade, uma lógica de sofrimento, né? Ele diz que todo sofrimento humano ele deriva, né, dessa vontade, né, desse desejo, dessas necessidades, independente dessa vontade ser suprida, desse desejo ser suprido ou não, né? Quando não está suprido, obviamente que o sofrimento fica instalado, né? Entretanto, dentro do próprio conceito, ele diz que essa vontade, né? Deixa eu pegar aqui que eu posso falar um pouco mais especificamente. Ele nomeia essa vontade como uma força irracional, insaciável, que nunca se satisfaz. Ou seja, é algo que move o sujeito, mas é bastante irracional, é bastante insaciável, né? Toda vez que a gente atinge, a gente não se satisfaz,
né? E ele diz que isso é a causa do sofrimento humano. Dentro da sua obra, ele vai falar, e é até paradoxal isso, porque se a gente busca uma lógica de ter um controle sobre essa vontade, automaticamente a gente já transforma essa lógica de ter o controle sobre a vontade numa própria vontade, né? Mas ele diz, se a gente pudesse distanciar um pouquinho, né, de transformar desse paradoxo que está dentro da obra dele, né, se a gente pudesse distanciar um pouquinho disso, ele diz que existe um caminho, né, para driblar essa lógica da vontade, e esse caminho é o caminho da contemplação, é o caminho da serenidade. Ele vai até beber de fontes ali, né, que se associam muito à filosofia budista, né, e ele diz que se a gente puder usar a nossa inteligência para se distanciar dessa vontade, observar essa vontade de longe, né, aí nesse momento a gente não está sucumbindo a esse desejo. Talvez seja esse o momento de felicidade. Ele vai dizer ali dentro da sua obra que a arte é muito um caminho para se atingir isso, né? Quando a gente sublima, e dentro da obra de Freud ele vai falar de sublimação, dentro da própria psicologia cognitiva comportamental, esse senso de conexão, esse senso de estar satisfeito dentro das suas próprias necessidades, né? Olhar para os seus estados internos e estar dentro de um estado de eutimia, como se coloca aí, né? Que é um estado de tranquilidade. E aí ele vai associar isso ao processo de envelhecimento, né? Ele diz que a juventude é um momento de muita intranquilidade. Inclusive, na própria história dele, ele viveu isso na pele, né? Ele só foi ser reconhecido como um filósofo, ele só foi colocar o nome dele na história dentro da velhice, né? Com 63 anos. Ele escreveu diversas obras anteriormente e todas essas obras não tinham tido reconhecimento dentro da academia, não tinham tido esse reconhecimento em termos mundiais, né? Isso só veio acontecer na velhice, quando ele lança ali uma obra, não foi à vontade, não, deixa eu só ver aqui, enfim, a sua grande obra é O Mundo como Vontade de Representação, né? Mas ele fez essa obra quando ele tinha ali em torno de 30 e poucos anos, isso só veio ser reconhecido quando ele já tinha 60 e poucos, né? E durante toda a sua trajetória, ele foi conhecido ali inclusive por disputar com outros filósofos, né? Hegel era muito conhecido e também professor da Universidade de Berlim, onde ele também ensinava. Ele às vezes colocava a própria aula dele no mesmo horário da aula de Hegel para tentar disputar, e as aulas dele ficavam extremamente vazias porque os alunos iam assistir às aulas de Hegel ali. E ele vai falar dessa velhice como um momento de serenidade, né? Justamente quando se atinge esse momento de serenidade. É óbvio que dentro da obra dele ele não associa o tempo, né, ou a própria idade cronológica a uma questão de que você tem essa serenidade. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas que têm essa idade avançada, que chegam, né, pela força do tempo numa idade avançada, mas que não necessariamente atingem esse estado de serenidade, de contemplação e de tranquilidade. E aí dentro da obra dele ele traz um texto que é bem interessante, né? Ele cita muito Shakespeare dentro da obra dele e ele ilustra dentro disso citando um conto de Shakespeare ali que chama-se Rei Lear, né? O Rei Lear era um rei velho, que divide o seu reino entre suas filhas. Ele tinha 3 filhas ali, uma filha que amava muito ele e 2 filhas que bajulavam bastante ele, né? E essa filha que amava muito ele, no momento em que ele foi fazer a divisão do reino, ela foi muito sincera em relação à arrogância que ele estava demonstrando ali naquele momento. E por isso ele decidiu puni-la, né, e dividir o reino somente em 2 metades, né, nessas filhas que o bajulavam. E com o passar do tempo, né, essas filhas que o bajulavam foram se cansando também dele, né, e foram falando ali algumas realidades, né. E aí ele traz esse ponto que é o bobo da corte chega para esse rei e fala, né, que pena que você ficou velho, mas não ficou sábio, né. Então Schopenhauer ele vai associar a velhice, né,
a esse momento, né, de sabedoria, esse momento que a gente pode driblar ou se aproximar de um drible dessa vontade, justamente porque ele também coloca dentro da obra dele, né, a ideia de que dentro do processo de envelhecimento, olhando para essa lógica cronológica, né, o jovem ele tem uma vida toda pela frente, pelo menos isso em termos práticos, né, em termos teóricos. Enquanto o idoso, né, a pessoa quando chega na velhice, ele tem a vida toda para trás. Então ele já passou por diversos momentos, ele já passou por diversas experiências. E o que ele tem na frente é uma contemplação daquilo que vai vir, né, que a vida vai oferecer para ele enquanto durar, né, e contemplação daquilo que ele já construiu. Mas é bem interessante que essa lógica de contemplação, inclusive expandindo um pouco da questão do Schopenhauer aí, ela muitas vezes só é possível na velhice depois de você construir algo, né? Depois de você, justamente para que você olhe para trás e veja essa construção que foi feita, né? E eu fico me perguntando, né, se é possível atingir essa serenidade sem ter algo construído, né? Eu até pensando aqui agora, né, a gente vai pensar ali na Odisseia de Homero, né? Quando Ulisses ele sai de Ítaca para ir construir o nome dele, né? Como Ulisses, ele ficou na história depois que ele foi lutar a Batalha de Troia e teve a brilhante ideia ali de colocar o cavalo para entrar e, enfim, e construir o nome dele. Ele só pode sossegar, só pode retornar, né, ou contemplar tudo isso que ele fez depois de ele escrever o nome dele na história, né? Então, de certo modo, tudo isso que ele fala aí como vontade, como desejo, ele também é algo que promove essa lógica de serenidade no futuro, né? Mas talvez o caminho que fique aí, né, em termos de pensamento, é justamente como a gente chega nessa construção, como a gente percorre esse caminho sucumbindo ou entendendo ali os nossos desejos e as nossas vontades, né, para que a gente possa construir algo e que aí é o que retrata todos esses filósofos da época e contemporâneo ali também de Schopenhauer, né, existencial, que dá sentido realmente à nossa existência. Bom, e como eu falei lá no início, né, eu vim agora trazer aqui uma perspectiva científica, tá? Para conversar um pouquinho com essa perspectiva filosófica e tentar amarrar um pouco dessa lógica existencial aí do próprio processo de envelhecimento. E para falar um pouco sobre isso, eu vou trazer aqui um trabalho da pesquisadora Rachel Wu. Depois eu posso colocar aqui nos comentários, enfim, o nome dela, os artigos, as referências, né, para que vocês possam pesquisar, ler também, se tiverem curiosidade sobre. E dentro do laboratório dela, ela pesquisa sobre o processo de desenvolvimento humano e como isso impacta a nossa capacidade de memória, de atenção, né, capacidades cognitivas ali, tá? E um estudo que ela fez em 2022, eu achei bastante interessante, porque ela selecionou um grupo de idosos, né, ou seja, pessoas que já estavam, né, nessa fase da velhice, e eles participavam de encontros dentro de ambientes universitários, né, onde eles poderiam aprender diversas coisas, aprendiam línguas, poderiam aprender artes, né, dentro desse ambiente universitário, assim como outros alunos que também fariam esse processo de aprendizagem ali, né, intervenções em termos de tecnologia, música, enfim, eles estavam em contato com esse meio, né, mas o ponto central disso não era apenas o conteúdo que essas pessoas iriam aprender. Não era sobre isso que ela estava tentando pesquisar, né? Era sim sobre como a crença, né, que esses sujeitos tinham, muitas das vezes moldada por uma lógica da nossa sociedade, né, de que velhice está associada a uma perda, né, uma perda cognitiva, uma perda muscular, etc., né? Como essas crenças poderiam e acompanhavam esse processo de aprendizado desses sujeitos, e ela vai trazer um índice, né, o que ela chama ali de mentalidade de crescimento, né? E o que seria isso, né? É a ideia de que a gente pode evoluir, né? Eu vou pegar aqui o conceito exatamente que ela fala, né? A ideia de que podemos evoluir
e de que nossas capacidades não são fixas, mas elas são moldáveis e que podemos aprender até o fim da vida, né? Então, isso é o conceito que ela traz ali dessa mentalidade de crescimento. E esses sujeitos do experimento dela, eles entravam nesses ambientes de aprendizagem sendo fomentado com essa mentalidade de crescimento, com encontros, com reuniões, com acompanhamento, né? Os quais eles poderiam trabalhar essas crenças, enfim, crenças que talvez impossibilitassem essa lógica de que eles poderiam aprender em diversas etapas da vida, né? E os resultados, né, desse estudo mostraram algo realmente bem fascinante, né? Que os idosos que tinham, e aí ela tentou, vamos dizer assim, quantificar essa capacidade, né, essa mentalidade de crescimento. Então ela dizia que os idosos que tinham mais capacidade de crescimento, né, os índices maiores dentro dessa lógica, tinham maiores ganhos cognitivos, né, após essa intervenção. Então ela verificava ali que a capacidade de atenção, a capacidade de memória, a capacidade inclusive de aprender, né, e de usar aquele conhecimento que eles estavam utilizando e aprendendo na própria vida ou em outros contextos, né, eram bastante significativos, né? Ou seja, ela diz ali que aprender algo novo reforçava essa crença de que era possível continuar aprendendo, né? E aí fica justamente essa pergunta, né, associada a esse primeiro questionamento que eu fiz ali, né? Se a velhice realmente é uma fase onde a gente declina, né? E o quanto que essa crença ela traz um peso para o nosso próprio processo de desenvolvimento humano, né? E para as pessoas que estão nessa fase de vida, né? Na maioridade aí, né? Na velhice. Então, deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Entra em estado de resignação. Então, assim, um dos pontos que esse artigo traz, né, é que o idoso que acredita que não pode aprender, ele já entra no que a gente chama na psicologia comportamental em um estado de resignação, como se ele realmente não tivesse mais espaço, como se ele estivesse deparado com um ponto final, né? O que não é verdade. O que esse artigo traz como algo que não é verdade e que, associada a essa ideia de Schopenhauer, também é bastante interessante, né? Porque quando a gente pensa que ele diz que a velhice é uma lógica não mais de intranquilidade, mas uma lógica de serenidade, é justamente essa abertura e essa serenidade que abre espaço para a contemplação. Não só contemplação em termos de usufruir daquilo que foi construído, mas de aprender sem uma responsabilidade, sem um ter que mostrar, sem um ter que evidenciar para esse mundo, né? O que muitas das vezes está associado a essa juventude, né? O jovem, ele quer criar algo para que ele seja reconhecido, para que ele coloque o nome dele na história, para que ele alcance o lugar, né, de prestígio, seja na família, seja na sociedade, seja no mundo como um todo, né? Enquanto o processo de serenidade que Schopenhauer coloca vai para um caminho um pouco diferente. Não é sobre você entrar em contato com um ponto final e somente olhar para trás, mas é muito mais que isso. É você entrar em contato com essa possibilidade de um ponto final, olhar para trás para aquilo que você construiu e hoje não ter mais obrigações do que construir, ou pelo menos não se colocar dentro dessa lógica de obrigações, né? E por isso que eu achei que esses dois pontos eles conversam bastante entre si. E é isso. Envelhecer para mim é justamente isso. Viver esse processo de desenvolvimento natural que o tempo nos acomete, né? Mas sempre buscando esse estado, ou pelo menos esperando entrar nesse estado de serenidade, onde a gente se abre, né? Sem obrigações, sem amarras, sem rótulos, onde a gente pode construir uma vida muito mais com muito mais sentido, né? E é isso. Muito obrigado por assistirem e estou sempre aqui à disposição. Tchau, tchau. Bom, se essa reflexão faz sentido para você,
se inscreve no canal, né? Ativa o sininho aí para que, enfim, novos vídeos que eu venha colocar possam chegar para vocês e vocês possam também trocar aqui, né? Pode deixar seus comentários, podem entrar em contato comigo pelas diversas redes sociais. Eu quero que esse espaço aqui seja realmente um espaço de troca, né? E comenta aí, né? Como é que você enxerga esse processo de envelhecimento, né? E se esse vídeo, de certo modo, te ajudou a modificar um pouco dessa lógica.